Cidade FM. Economistas de todo o país apresentaram a Carta de João Pessoa. O documento apresenta recomendações importantes para o próximo governo na superação de desafios e na promoção do desenvolvimento com justiça social. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia do Maranhão, o economista João Carlos Souza Marques. João, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, tudo bem? É um prazer sempre estar aqui presente, né, na Rádio Universidade. Também saudar aqui e dar bom dia aos nossos espectadores. E é um prazer enorme também poder estar aqui falando sobre a Carta de João Pessoa, né? A carta intitulada Desafios para a Reconstrução do Brasil, e que foi elaborada por muitas mãos, né, e por 2 dias incessáveis aí de trabalho, digamos assim, com mais de 100 economistas reunidos em João Pessoa, né, discutindo, debatendo e construindo cada parágrafo desse documento. Maravilha. João, a gente sabe que sempre no começo de um governo, esses documentos eles circulam, né, entre instituições, principalmente da economia, né, e principalmente em momentos que, digamos, sejam críticos, né? A gente vive esse momento, né, de uma coisa crítica em termos de economia, claro, né, dos direcionamentos do país, responsabilidade fiscal, acima de tudo, é muito cobrada, né, acima de tudo. Mas, enfim, esse documento, o que é ele, embora você já tenha dado aí, né, traçado, já tenha trazido aí alguns aspectos, né, mas o que é esse documento? Feito por muitas mãos, mas o que ele aborda, o que ele traz de aspectos importantes, de conselhos, digamos assim, para o novo governo que assume no dia 1º de janeiro? Bom, Adalberto, ele tem 11 indicadores, né, indicativos, são 11 parágrafos aí pontuados pelo Conselho Federal, né, pelos economistas, que abrangem diversos temas, tá? Então, a gente fala desde a metamorfose aí desse arcabouço fiscal, né, como você mesmo pontuou, as regras fiscais elas precisam ser reelaboradas, elas precisam ser revistas. Tem muita coisa que a gente tem empurrado com a barriga esses últimos 4, 5 anos e que precisam se adaptar à nossa realidade, né? A gente fala também, claro, obviamente, né, sobre os principais vetores macroeconômicos, inflação, taxa de juros, né, como controlar os dois, o que a gente espera que seja feito. E a gente fala sobre investimento, né, reforma tributária, bem como também a retomada dos planos de desenvolvimento, plano de geração de empregos, né, investimentos em infraestrutura, uma perspectiva um pouco mais desenvolvimentista, tá, da realidade brasileira, pensando num crescimento mais estratégico, pautado, obviamente, aí, como eu posso dizer, né, com uma realidade no qual a gente tem uma autonomia, uma soberania nacional, respeitando esse fator como chave, né, sem a gente ter uma dependência crescente dos fatores internacionais, do cenário internacional, né, como é o caso que a gente tem aí do petróleo, que a gente viveu aí no final de 2021 e 2022, agora até meados aí de julho, esse problema muito grande da alta dos preços internacionais afetando drasticamente a economia brasileira, quando a gente tem bastante petróleo, mas não tem refinarias, e a gente poderia ter diminuído muito essa vulnerabilidade. Então, essa é uma pauta também defendida, né, pelos economistas, e claro, a gente não pode deixar o lado social, esquecer aí a parte, né, de distribuição de renda, de acabar com a fome, com a pobreza, a inclusão, enfim, essa é a nossa agenda, né, de certa forma, resumidamente, né? Se eu fosse falar aqui todos os tópicos um a um e tentar traçar como foi construída a diretriz, a gente ia ficar bastante tempo, então estou tentando resumir, mas é uma agenda muito robusta, né? E cabe salientar que também, né, o presidente do Conselho Federal de Economia foi, né, para a equipe de transição do governo federal, pouco depois aí dessa carta ter sido anunciada também. Maravilha, João, maravilha. A gente sabe que, como você falou, né, ia ficar muito extenso se a gente pegasse cada item, né? Enfim, mas tem o essencial. O essencial é o que está sendo discutido agora, né? Que é justamente a questão de se
estender, né, uma política fiscal um pouco mais modesta, mais, como é que eu posso dizer, controladora, né, vindo aí das questões do limite de gastos, né, e também, por outro lado, a manutenção de políticas sociais e coisas do tipo, né, que foram prometidas até durante a campanha eleitoral, que todos nós acompanhamos, né, promessas, enfim. O que deve acontecer? A gente já viu aí na manchete nacional de hoje, né, sendo protocolado o pedido, né, através dessa PEC, segurando aí, vou dizer o valor aqui novamente, tá aqui, Lula decide por PEC com gasto de 198 bilhões fora do teto, tirando 198 bilhões do teto de gastos, né, para ficarem livres aí, essa quantia livre para atender justamente essas promessas que foram feitas e a manutenção, né, do que foi feito nos últimos 6 meses do governo Bolsonaro, né, que lançou isso aí de uma maneira totalmente eleitoreira, né, enfim, querendo conquistar um eleitorado aí, enfim, mas mesmo assim não deu certo, só que as promessas ficaram, elas precisam ser mantidas. E por outro lado tem esse limite de gastos, que, é bom lembrar, não foi respeitado durante todo o governo Bolsonaro. O limite de gastos, o teto de gastos, foi estourado milhões de vezes. Enfim, qual o prognóstico, então, portanto, nessa situação? Isso deve passar, esses 192 bilhões, 98 bilhões, devem ficar do lado de fora? Enfim, o que você acredita que deve acontecer e de que maneira deve acontecer? Adalberto, de fato, o teto dos gastos ele já foi furado várias vezes, né? Não é uma novidade. O governo Bolsonaro furou de maneira eleitoreira também já nesse ano, furou várias vezes esse teto. Então, assim, o que a gente entende, né, o que os economistas entendem é que o teto ele está defasado, ele precisa passar por uma reforma institucional independente desse orçamento adicional, esse orçamento extra, né, que está sendo aí pleiteado de 198 bilhões, passar ou não. Então, está na agenda do governo federal essa mudança de parâmetros fiscais. Por quê? Porque o teto dos gastos ele afeta muito mais hoje a economia real do que a economia financeira, por exemplo, né? Você aumentar a taxa de juros, você aumentar o quanto que a União vai estar pagando aí de rolagem de dívida, não é afetado pelo teto, por exemplo. Então, essa é uma das críticas fundamentais de que o teto ele acaba beneficiando um lado e prejudicando um outro. Por exemplo, se você gasta mais ou por exemplo, cresce a receita, tudo isso, você não tem uma flexibilidade desse teto, você não tem uma relação do teto com a atividade econômica direta, né? Então, você tem problemas que, mesmo a economia mudando, o teto não muda, né? E quando você tem esse teto, você restringe o gasto de educação, saúde, investimento, mas não restringe o pagamento de juros de títulos da dívida. Então, essas contradições levam a essa necessidade de reforma do teto, né? Essa é a visão do Conselho Federal e é possivelmente uma visão aí que deve estar sendo levada pela equipe de transição. Eu acredito, né, que deva sim ser acordado, esse valor deva passar, até porque existem várias críticas à própria lei orçamentária que foi criada pelo governo atual. Tá? Existem problemas, existem gargalos, vários programas que não foram incluídos. Então, foi uma lei orçamentária que parece que foi também empurrada aí com a barriga e que desceu de qualquer jeito e que possivelmente ela vai sofrer essas alterações para poder caber aí a gestão do próximo governo. Então, eu acredito que passe sim, e se não passar, provavelmente vão debater ainda no ano que vem, quando o Lula assumir a presidência. Maravilha. João, a gente faz as leituras, né, de analistas, pessoas que têm, né, como o senhor, como você, que é economista, tem um domínio de todo esse arcabouço aí que forma, enfim, a economia e coisas do tipo, né? E em alguns artigos a gente observa a defesa, né, de que esse teto, essa quantia esteja fora do teto para que se concretize, né, essa coisa toda, e, enfim, tem um atendimento a essas camadas mais baixas, né, menos abastadas, e que incentive o consumo, né, incentive o consumo.
Outros criticam e vão mais pela questão do limite de gastos, que ano que vem vai ser um ano de austeridade por conta justamente das previsões, né? Antes dessa questão da PEC, isso já estava se falando. Esse ano teve um impulso, esses números foram regulados para cima, né, de crescimento econômico do Brasil, entre outros, né, que vieram positivos, com algumas ações eleitoreiras, né, a gente sabe, e que o ano que vem ele deve ser uma coisa, assim, não vai ter esse crescimento, vai ser uma coisinha, um voo de galinha, né, como se diz, né, não vai ser uma coisa muito grande, aliás, vai ser pequeno, não só aqui, mas essa é uma previsão para o mundo, e também artigos que dizem respeito a uma racionalização do dinheiro que já é empregado atualmente em políticas sociais. Entendeu? Questões relacionadas a uma melhor distribuição e uma melhor utilização, uma melhor aplicação, melhor dizendo, desse dinheiro que já é direcionado para essas políticas sociais, né, que devem acontecer de fato. O senhor transita nesse terreno também, enfim, de uma melhor aplicação desse dinheiro que já existe para essas camadas menos abastadas, para esses contratos sociais, né, de impulso social, ou então, enfim, o outro lado, né, que deve se liberar mesmo? Bom, a melhor aplicação dos recursos, ela não depende da austeridade, né? Acho que mesmo quando a gente tem bastante recurso para investir, bastante recurso para gastar, a gente tem que estar aplicando ele sempre da melhor forma. Então, acho que essas duas coisas, elas não são controversas. Mas eu acho que tem que ter uma conversa, um diálogo entre os dois lados, né? A gente tem que encontrar um meio termo. É óbvio que a gente precisa gastar e investir em social, né? Investir em educação, investir em distribuição de renda, porque é isso que vai acabar fomentando também o crescimento da demanda nacional e a distribuição aí, exterminação da pobreza, acabar com a fome, né? O que a gente vê, por exemplo, aqui no Nordeste, é que até mesmo boa parte aí da classe empresarial elogiou os Auxílios Brasil, porque dinamizou muito o mercado, fez com que a população comprasse mais, o comércio teve maior dinâmica. Então, é muito difícil você encontrar, tá, algum empresário aí que vá contra o auxílio, de certa forma, né? O problema é que a outra visão, né, a visão de que é necessário ter austeridade fiscal, ela se preocupa muito com a geração da inflação, né, como um aspecto negativo que vai aí comer, digamos assim, a renda das pessoas, das famílias de forma geral, e aí vai mitigar, digamos assim, o efeito aí que a distribuição de renda através de auxílios poderia estar fomentando. Na realidade, o que se discute é que nem todo gasto público, né, ele gera inflação de fato significativa, e que essa inflação, se ela for acompanhada de um crescimento econômico com uma taxa maior, né, ela também está sendo controlada, digamos assim. Então, ela não está tendo um impacto negativo que ela deveria ter, porque a renda tende a crescer a uma taxa maior, digamos assim, do que a inflação. Então, a defesa, né, ela nem sempre é tão direta, tão linear, digamos assim, né? E uma das maiores contribuições que o pessoal tem avaliado é que o gasto, por exemplo, em auxílio, que afeta os mais pobres, ela não gera um impacto inflacionário tão grande, tá? Por quê? Primeiro que ela vai gerar um crescimento econômico acima do esperado, porque essas pessoas não têm uma renda significativa, vão ter muito mais renda, e essa renda toda vai ser para consumo, praticamente, porque eles não vão conseguir poupar, porque apesar do auxílio, não é uma renda alta, não vai ser guardado recurso, então todo esse dinheiro vai para consumo, todo esse dinheiro vai para dinamizar o mercado, todo esse dinheiro ele mobiliza a economia, né? E acaba que quem recebe mais, no final das contas, não é a família, sim são os empresários, são o funcionamento do mercado em si, que vai se beneficiar dessa injeção de renda, né? Fora que não vão se acabar com as outras políticas, né, que geram mais emprego, não vão se acabar com os investimentos, né, e também não tem nenhuma visão aí querendo acabar com a dinâmica do mercado como funciona atual. Então, é apenas um outro mecanismo, uma outra estratégia adicional.
Maravilha. A gente espera que isso aconteça, né, da melhor forma possível para o país, para todas as pessoas. Enfim, a gente encontre aí um norte, uma bússola mais certeira do que a gente já estava tendo, né? Enfim, acabei de conversar aqui com o economista João Carlos Souza Marques, ele é presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão, Corecon, e falou sobre a Carta de João Pessoa e também outros aspectos ligados à economia, né, e o próximo governo federal que assume no dia 1º de janeiro. João, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Bom dia. Obrigado, Adalberto. Fico sempre à disposição. Um bom dia a todos. Maravilha, muito obrigado. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, operação de áudio com Mayra Nogueira. Vocês ficam com ela, Mayra Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional, aqui no Sessão das 8. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá.